Bom, nós vamos falar agora sobre o período da regência da história do Brasil Império e as revoltas que aconteceram ali dentro. O período da regência vai de 1831 até 1840 e é um momento em que a gente está esperando o herdeiro do trono crescer. Quando Dom Pedro I abdicou o trono em 1831, o herdeiro, que vai ser o Dom Pedro II, tinha só 5 anos de idade e, de acordo com a Constituição, para o herdeiro assumir o trono, ele precisa ter no mínimo 18 anos. Portanto, nós vamos esperar o herdeiro crescer. E enquanto a gente espera, o Brasil vai ser governado a princípio por 3 regentes de maneira provisória, até que os políticos se organizem. Depois, 3 regentes eleitos de maneira censitária e vão ficar lá permanentemente. E depois, a partir de 1835, apenas um regente de cada vez, teoricamente, para um mandato de 4 anos. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que a história do Brasil como um todo sempre foi uma história muito mais regional. Portanto, os regionalismos na nossa história sempre tiveram muito mais força, sempre foram bem maiores do que o nacionalismo. Os indivíduos no Brasil se reconhecem muito mais da região do que da nação. Dificilmente ali naquele período um cara do sul se identificava, tinha a mesma identidade nacional e o mesmo sentimento um sentimento fraternal com o indivíduo do norte e vice-versa. Portanto, os regionalismos sempre tiveram muito mais força. A cultura regional sempre foi muito mais forte do que uma cultura nacional. Só que havia um elemento que era o Dom Pedro I, que vai ser um símbolo, nacional unificador. E é em torno da figura do Dom Pedro I que nós vamos ter aí a construção da nação Brasil. Então é ele que resolve essa equação. É a figura do Dom Pedro, em que o Dom Pedro se apresenta como um símbolo nacional unificador que faz com que o Brasil seja um país só e não um país fragmentado. Acontece que durante o período regencial não existe o Dom Pedro e não existe esse símbolo nacional. Portanto, o regionalismo ganha muito mais força do que o nacionalismo. E esse regionalismo vai ser uma das grandes justificativas para uma série de revoltas, de rebeliões que nós vamos ter nesse período aqui. Okay? Outra justificativa para conflitos é a boa e velha disputa pelo poder político. Então nós vamos ter 3 grupos políticos disputando o poder. Partido Moderado, Partido Exaltado e Partido Restaurador. Mais para frente, esses 3 grupos se transformam em 2 grupos, os mais conservadores e os liberais, que vão aí disputar o poder. Okay? Durante a regência trina, nós vamos ter alguns acontecimentos importantes e um dos mais importantes é esse aqui. A fundação da Guarda Nacional, quem vai fazer isso? Quem vai fundar vai ser o ministro da Justiça na época, o padre Antônio Diogo Feijó, onde a Guarda Nacional ela vai ser uma instituição militar, cuja meta principal é manter a ordem interna. E essa ordem interna, evidentemente, é estabelecida por quem está no poder. E é uma outra característica do período regencial. Quem vai monopolizar o poder naquele momento é a elite agrária. Portanto, essa ordem ela está diretamente relacionada com os interesses da aristocracia, ou seja, da elite agrária brasileira. Então ela vai ser o braço armado da elite agrária brasileira defendendo seus interesses dentro do Brasil, internamente. Para isso que vai servir a guarda. Tanto que os oficiais da guarda, os chamados coronéis, o que vai dar origem ao coronelismo, inclusive, que vamos debater mais para frente, os coronéis eram latifundiários e defendiam os interesses da elite agrária brasileira, evidentemente. Ok? Outra questão importante que precisa destaque aqui, que acontece aqui durante o período da regência trina, vai ser a elaboração do Ato Adicional de 1834, uma reforma da Constituição de 1824. Esse ato adicional estabeleceu o quê? Primeiro, estabeleceu que a regência trina vai deixar de existir e será substituída por uma regência una, para mandatos de 4 anos. Ou seja, em 1835, ao invés de o Brasil eleger censitariamente 3 regentes, vai eleger apenas um regente. Okay? Outra determinação do ato adicional vai ser o fim do Conselho de Estado.
o Conselho de Estado, que tinha sido criado, né, ali no primeiro reinado por Dom Pedro I, agora vai deixar de existir, ou seja, o regente vai ter uma centralização ainda maior em suas mãos. E a parte mais interessante é que o ato adicional vai estabelecer aqui a criação das chamadas assembleias provinciais. As assembleias provinciais vão oferecer uma relativa, porém interessante, autonomia política para as províncias, ou seja, nós vamos ter aqui uma descentralização das decisões políticas. Cada província vai ter uma assembleia que vai ter um poder de governo regional, ou seja, é uma experiência de uma descentralização política que nós vamos ter aqui. Ok? A primeira regência una vai ser do padre Antônio Diogo Feijó, depois a do Araújo Lima. E é nesse período que nós vamos ter aqui a explosão das diversas revoltas, rebeliões regenciais, justificadas a princípio, né, pela essa força do regionalismo. Né? Atentem que essas rebeliões regenciais são principalmente de caráter regional. Né? Ou seja, nós vamos ter a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Movimento separatista organizado pela elite gaúcha que buscava maior participação no poder e buscava defender os seus interesses econômicos, principalmente relacionados ali à produção e à comercialização do charque, a carne seca gaúcha, né? Salgada e desidratada no sol, né? Para ser vendida dentro do Brasil. Eles queriam um protecionismo maior para esse charque, e essa vai ser a desculpa para separarem o Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. A cabanagem no Pará, né, isolados, né, a população mais carente, os cabanos, né, que viviam em palafitas ali no Pará, aquelas casas sobre os rios, né, também revoltados com toda essa histórica marginalização da região, também se revoltam contra a regência. A Sabinada na Bahia, movimento republicano também, assim como a Farroupilha e a cabanagem, onde pretendiam separar a Bahia, pelo menos enquanto o imperador estava crescendo. Né? A Balaiada no Maranhão, formado pelos sertanejos, um movimento bastante popular, formado pelas populações mais carentes ali do Maranhão, né? Também revoltados contra o isolamento e a opressão dos grandes proprietários de terra no Maranhão. Atentem que esses movimentos, essas revoltas são regionais, quase todas republicanas, né? Quase todas separatistas, e que deixam claro, né, a cultura, né, e a história regional de cada uma dessas regiões aqui. Ok? O Araújo Lima, né, em 1837, vai outorgar aqui uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1837. Nessa lei, o que ele vai fazer? Ele vai revogar as medidas liberais do ato adicional. Né? Então, as medidas liberais do ato adicional serão revogadas. Por exemplo, aqui, as assembleias provinciais vão deixar de existir e ocorre novamente uma centralização. Então, uma centralização. A lei de interpretação do ato adicional centraliza o poder nas mãos dos políticos conservadores e, portanto, ocorre o isolamento político dos liberais, que a partir de então começam a articular um golpe político que fica pronto em 1840, que ficou conhecido como golpe da maioridade. O golpe da maioridade, articulado pelos políticos liberais, pretendia colocar no poder o Dom Pedro II, ou seja, diminuir a maioridade, né? Ou seja, estabelecer que com 14 anos de idade ele já poderia ser coroado, ou seja, ele será coroado antes do momento previsto inicialmente, né? E quando os liberais conseguissem, a partir de uma articulação política bastante complexa, colocar o Dom Pedro II no poder, eles pretendiam subir ao poder junto com o Dom Pedro II, né? Fazendo parte aí dos ministérios, fazendo parte aí das presidências de província, ou seja, a ideia é coroar o Dom Pedro II antes da hora e subir ao poder junto com eles. Esse ato, esse golpe político marca o fim do período regencial, esse período tão complexo, tão cheio de revoltas, né? E marca o início do segundo reinado, e onde, através da figura do Dom Pedro II, nós teríamos a volta de um símbolo nacional unificador e, portanto, a tentativa de sanar esses conflitos tão presentes no período regencial brasileiro.